Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola de Paulo a Tito. E essa epístola ela foi escrita possivelmente por volta de 65 depois de Cristo. Seria após o apóstolo Paulo ele ter saído da prisão em Roma, a primeira vez que ele esteve preso em Roma. E aí o apóstolo Paulo ele vai ser liberado, vai ser livre e depois, segundo a história, ele vai ser preso e vai ser executado. Então, nesse momento aqui, pelo que parece, no capítulo 3, verso 12, Paulo se encontra em Nicópolis. Diz que Nicópolis é uma cidade da Macedônia, segundo o que eu pesquisei. E Tito é grego, é um filho da fé de Paulo, assim como Timóteo, embora que Timóteo seja de descendência judia, por parte de mãe, de pai grego. E Tito é grego, totalmente grego, convertido e amado de Paulo. Paulo tem, quem sabe assim, nós temos duas personalidades, parece que Timóteo é mais tímido que Tito, parece que Tito é mais ousado, pelo que a gente vê assim, estudando o comportamento. Paulo exorta Timóteo, que Deus não nos dê um espírito de temor ou de covardia. Então parece que Timóteo precisa de mais a demonstração de força. Inclusive tu vê que ele era uma pessoa que tinha problemas, diz isso na segunda epístola, que Timóteo tinha problemas estomacais e que Paulo orienta ele a não só beber vinho somente, beber só água. Isso está na primeira carta, não na segunda, que ele bebesse não só água, mas um pouco de vinho por causa do problema estomacais. Então, quem sabe ele fosse um homem mais sensível, não com tanta força. Parece Tito parece ser mais ousado, mas isso é coisa de temperamento pessoal. A palavra Tito significa louvável, o nome Tito significa louvável. E Paulo vai se apresentar no capítulo 1, no verso 1, como servo de Cristo, e aqui é doulos. Eu já falei em outros áudios, doulos é escravo. Até comentei, se usa servo, foi colocar essa palavra servo para evitar que parece que escravo, essa palavra é muito forte e daria um apoio à escravidão das pessoas. E Paulo aqui se declara, então parece na tua Bíblia servo de Deus, mas na realidade é doulos, do grego, é escravo. Ele é escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, mas é aquele escravo por amor, ele se sente preso a Cristo. E isso a gente tem que entender, muitas vezes a gente não compreende. O Senhor nos comprou com seu sangue, nós pertencemos a Cristo. Isso muitas vezes nós não temos essa visão. Nós achamos que ainda nós temos algum direito. O escravo não tem direito nenhum. O escravo ele foi comprado. Então muitas vezes nós achamos que Deus tem que pedir licença para fazer alguma coisa na nossa vida. Deus não tem que pedir licença, porque Ele é o nosso dono. Nós não temos direito nenhum, como o escravo não tinha praticamente direito nenhum. Ele não é um empregado, ele é comprado por Cristo. E Paulo assim se declara, e ele vai explicar que ele deixou Tito em Creta, assim como ele deixou Timóteo em Éfeso. E Creta era uma ilha, e essa ilha é interessante porque diz que Creta ali, na mitologia, tem um minotauro, um animal, um homem, meio homem, meio touro. O minotauro parece que é oriundo a lenda do minotauro é oriundo de Creta. E também Creta não é uma ilha, mas tem muitas cidades, e parece que Paulo teve em Creta depois que ele sai da prisão em Roma, e ele vai e deixa Tito. Enquanto porque Paulo era um homem muito ativo, então ele abre as igrejas, começa o trabalho, ou quem sabe já havia algum trabalho, mas Paulo deixa Tito lá para
ainda tem coisa para fazer. Paulo não conseguiu resolver tudo, eles não, ainda restam coisas para colocar em ordem. Aí ele vai orientar Tito a colocar em ordem como ele tinha ordenado, e essa carta vem para ratificar, quer dizer, confirmar as coisas que Paulo havia pedido a Tito. Então ele vem dando uma carta, e essa carta vai servir também como referência para Tito, para que ninguém o tenha em pouco, porque a igreja está formada, mas Paulo era respeitado e admirado, então ele vai dar essa carta como uma garantia que as coisas que Tito está fazendo, Tito não está fazendo pela cabeça dele, mas que Tito está obedecendo às ordens de Paulo. Então, além de Paulo ter falado e ter deixado Tito em Creta, ele está mandando uma carta ainda, e essa carta é a garantia também de Tito quando ele estiver colocando em ordem que ele não está fazendo nada porque ele deseja ou porque é da cabeça dele, mas que Paulo está mandando. E aí vai entrar os deveres dos presbíteros, e ele vai colocar algumas coisas. A carta é pequena, mas tem muita coisa condensada, e aqui vai ter as qualificações dos presbíteros, como Paulo escreveu a Timóteo. E uma coisa que chama bastante atenção é que o bispo seja irrepreensível, quer dizer, não tenha nada no seu testemunho que deponha contra ele. Então ele é um mordomo da casa de Deus. Então ele tem que ser irrepreensível no sentido, não é que esse homem vai ser perfeito, por perfeito ninguém vai ser. Ele vai ser um homem que ele está crescendo e buscando a perfeição em Cristo, crescendo em santidade, mas ele não pode ter nada no seu testemunho que deponha contra ele, e ele tem que reter firme a fiel palavra. Então se dá ênfase à palavra de Deus, para que pela palavra ele se torne poderoso. Então a palavra de Deus vai trazer poder ao homem de Deus para demonstrar com essa doutrina e convencer os contradizentes. E aí vai entrar sempre um problema que a gente tem falado, os judaizantes, quer dizer, eram cristãos que seguiam ainda o judaísmo, e aí eles queriam impor no cristianismo a lei cerimonial, os rituais praticados no judaísmo, eles colocavam como necessário para a salvação dos gentios. E aí Paulo sempre diz, não, nós temos que resistir, nós não podemos deixar que eles penetrem com esse ensino enganoso. E aqui tem interessante, né, ainda no capítulo 1, no verso 12, ele vai falar sobre um profeta cretense que diz que os cretenses são sempre mentirosos, quer dizer, não é mentiroso de vez em quando, são mentirosos sempre, são bestas ruins. Aí quer dizer que aqui bestas ruins são que não se controlam, e ventres preguiçosos ainda são dados à ociosidade. E ele diz que esse testemunho é verdadeiro, quer dizer, Paulo está dizendo, olha, o que esse profeta cretense está falando é verdade. E aí tu tem que repreender severamente. Então não tem que atacar o pecado, confrontar o erro, não pode passar a mão por cima, tu tem que repreender severamente esse procedimento, a vida de mentira, de engano, eles são sempre mentirosos, sempre, é como dizer, sempre dando o golpe. Eles viviam de festa, não trabalhavam honestamente, viviam só de engano. E bestas ruins, quer dizer, eles não se controlavam e não se deixavam dominar ou domar, eles faziam tudo por conta. Diz que esse profeta aqui, o nome dele é Epimenides, que viveu 500 anos antes de Cristo e que falou isso. Outra coisa que ele fala que esses da circuncisão, esses judaizantes, eles estão fazendo tudo por torpe ganância, eles querem ganhar, ter vantagem financeira. E aqui vai dizer, não dado a fábulas judaicas, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, os mandamentos vão se colocando coisas de homens, não é coisas da palavra, é coisa que o homem acredita. E as fábulas também, aqui é interessante, diz que existe um livro, eu nunca vi,
que os judeus usavam. O nome do livro é Jubileu, que diz que tinha informações sobre os patriarcas, então coisas assim, quem sabe sobrenaturais, que vai entrar essa parte de fábulas judaicas aqui. Então se lia esse livro Jubileu, que seriam informações acrescentadas sobre a vida dos patriarcas do Velho Testamento. E aí Paulo vai dizer que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado e infiel. Então as coisas são puras para os puros. Então Paulo vai declarar que existe diferença, existem pessoas que estão contaminadas e que eles confessam que conhecem a Deus. Conhece a Deus, mas o procedimento dessas pessoas negam a maneira como eles procedem, demonstra que eles não conhecem a Deus, embora que eles digam que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, mas pelas suas atitudes eles mostram que eles não conhecem o verdadeiro Deus. Então muitas vezes nós temos que ter cuidado, nós muitas vezes conversamos que conhecemos a Deus, mas pelas nossas obras ou pelas nossas atitudes, muitas vezes nós demonstramos um total desconhecimento do Senhor nosso Deus. No capítulo 2, Paulo vai fazer várias orientações sobre Tito e recomendações sobre as pessoas mais idosas, tanto homem como mulher, como jovens. E ele vai trazer coisas interessantes aqui. O ensinamento feminino, Paulo vai dizer que quem tem que ensinar são as mulheres idosas. Então é uma função aqui que é dada às mulheres mais idosas, que já têm mais experiência, que deveriam ensinar as mais novas. Então ele não recomenda a Tito que Tito ensine, embora que Tito vai se responsabilizar sobre os jovens e sobre os mais velhos, mas no parte feminina ele diz que as mulheres idosas, então seria hoje uma atribuição das senhoras mais idosas da igreja ensinarem as mais novas e auxiliarem a serem um modelo melhor dentro do matrimônio e dentro da vida da igreja. Depois Paulo vai falar no versículo 8 sobre uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, porque muitas vezes nós temos que tapar a boca do nosso inimigo por uma linguagem sã, que não tenha repreensão nenhuma. A gente fala o que convém, não fala para mais nem para menos, mas quando tiver que falar a gente fala, quando tiver que falar a gente não fala, mas é tudo com graça de Deus. No versículo 12, Paulo vai falar sobre a renúncia à impiedade, ao que é feio, e a concupiscência mundana, que nós devemos viver de maneira sóbria, de uma maneira justa e piamente, e nós vamos aguardar o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele vai mostrar quem é o grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando o aparecimento da glória do nosso grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai falar de novo o que nós temos falado sempre nos nossos áudios, que ele cedeu a si mesmo por nós, para pagar, para nos remir e para nos purificar. Então ele se entregou a si mesmo, nós temos falado isso diretamente nos áudios, que Jesus se entregou para nos salvar. No capítulo 3, ele vai dar a demonstração que se sujeita às autoridades, quer dizer, existe uma autoridade humana constituída por Deus e que nós devemos respeitar e obedecer. E não andar falando mal, se ninguém fala infame a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas tem que ter mansidão com todos os homens. No versículo 5 do capítulo 3, ele vai mostrar que nós somos salvos não é pelas nossas obras de justiça, mas é segundo a misericórdia de Deus. Então ninguém está sendo salvo pelo que faz. Muitas vezes a gente quer entrar no céu por boas obras, e não é misericórdia e graça. É misericórdia e graça de Deus. Ninguém vai entrar no céu por boas obras. Então, talvez a gente pegue o caminho das boas obras e acha que por obras de justiça que nós vamos fazer, nós vamos conseguir entrar no céu. Ninguém vai entrar por obras de justiça. Não é por obras, o apóstolo Paulo fala, mas é por fé. É graça, misericórdia e fé em Cristo Jesus. Outra coisa aqui no versículo 8, ele fala que
o cristão deve se envolver e se aplicar em boas obras. Aí nós vamos lembrar que Cristo, em Efésios, Paulo fala que nós somos feitura de Deus, quer dizer, nós somos uma obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, Deus nos salvou não é para nós ficar infrutífero, mas nós somos essa obra-prima de Deus em Cristo, criada em Cristo. Vai pegar esse Efésios 2:10. Somos feitura sua, quer dizer, uma obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então nós não podemos fugir das boas obras, porque Deus já preparou para que nós andássemos nela. Então não é para ficar se encolhendo, mas é para fazer e praticar as coisas agradáveis a Deus. E aí Paulo vai entrar também de novo, que a gente não entra em questões loucas, muitas vezes a gente entra em discussão por bobagem, por besteira, e a gente tem que evitar contenda, discussão, debate acerca da lei, coisas que são inúteis e vãs. Existe debate se a gente não vai fugir de coisas que edificam e coisas que podem até salvar um perdido. Agora, coisas que não vão nem vêm e que não adianta nada e que não vai convencer, muitas vezes tu vai entrar num debate com alguém que tu sabe que é só perder tempo, a pessoa não vai mudar. A pessoa já está aferrado àquilo ali e ele quer botar a goela abaixo dos outros, um engano, uma doutrina falsa. Então a gente não tem que evitar ter sabedoria para não se meter com pessoas dessas, porque ele diz assim, ó, o herege, depois de uma ou outra demonstração tu já evita, a pessoa já entrou em heresia, em coisas que não condiz com a palavra, tu tem que já se desviar daquela pessoa. Então esse é o livro de Tito, são poucas coisas. E existe sempre uma instrução para que o cristão esteja envolvido em boas obras, fazendo coisas agradáveis a Deus. E esse é o livro de Tito, e espero que seja bênção na tua vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pela epístola do apóstolo Paulo a Tito, que venha trazer bênção à nossa vida através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.